E aí, minha gente, nós estamos no clima aqui, ó, de roupa nova, em homenagem ao Paulinho, né? Que Deus o levou. Essa voz maravilhosa que o cara tinha, hein? Espetacular. Mas olha, o que é que mais te impressiona, hein, nos tempos de hoje? Por isso, eu vou bater um papinho agora com outro jovem homem, um jovem homem, gostou? É o Agnon, que nós vamos continuar. Já ouvimos Agnon. Boa tarde, querido. Boa tarde. Tá ouvindo bem o padre? Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bem? Boa tarde. Deus abençoe você. Que bom estarmos aqui novamente, Agnon, nesse finalzinho de ano. Ô, Agnon, acho que você acompanhou aqui o nosso assunto de hoje, do Papo Reto. Nós falamos com o nosso querido, o Gabriel, que é um psicólogo, falou muito bem sobre o que é que mais está nos impressionando nos tempos de hoje, né? Enfim, e aí eu quero colocar para você, o Agnon, que gostaria de ouvir, e não só eu, mas os telespectadores, muita gente já é fã sua aqui, viu? Demais. Agnon, você que trabalha com as obras de Chesterton, vamos sempre lembrar isso, você é um estudioso da vida desse grande jornalista e autor de muitos livros, e ele se converteu ao catolicismo, mas ele deixou obras muito atuais para nós. O padre só está fazendo aqui uma memória daquilo que você mesmo já explicou para a gente. Mas, Agnon, para mim, padre, sacerdote e hoje amigo seu, o que mais me impressiona não são as coisas que estão acontecendo hoje. Por exemplo, ideologia de gênero, as drogas, a violência, essa liberdade que tudo tem, criança que nos impressiona com tanta... Não. Para mim, tudo isso são desafios, novos desafios nos tempos de hoje. Mas o que me impressiona é a fidelidade de você se manter naquilo que você colocou na tua vida como ideal. Por exemplo, alguém que tem fé em Deus. Nos tempos de hoje, o cristianismo está sendo muito combatido. Então, o que me impressiona é ver um jovenzinho, uma jovenzinha, ainda com princípios firmes, no meio de tudo isso, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para mim. Então, Agnon, eu queria ouvir de você que conhece muitas obras de Chesterton, o que você nos traria como pensamento dele, ou algo que você leu dele, que ficou marcado na tua vida, que mais te impressiona hoje, tá? Nos tempos que a gente está vivendo, que não precisa nem ficar dando mais exemplo, o que é que impressiona por aquilo que Chesterton talvez te fez pensar muito? Bem, Padre Marcos, é o seguinte, essa questão de você ser influenciado, digamos, é o que a gente poderia resumir, é o grande problema hoje da modernidade, a má influência ou a influência de filosofias que não levam a nada, né? E Chesterton, ele é o melhor autor, na minha opinião, que nos ajuda a não ir na mesma corrente. Ele tem uma frase que ele diz assim: uma coisa morta segue a corrente, só uma coisa viva pode nadar contra a corrente, né? E o Chesterton, ele consegue inverter os valores da modernidade, fazendo com que o homem comum seja apreciado, fazendo com que a dona de casa seja apreciada, fazendo com que o cientista, de certa forma, aquele cientista que digamos, trabalha em prol de questões ideológicas, seja depreciado. Então o Chesterton, ele vira esse mundo de cabeça para baixo. Aquilo que a modernidade aprecia, ele deprecia, e aquilo que a modernidade tem esquecido dos valores, ele coloca como supremo. Então você se sente muito livre e muito encorajado a nadar contra a corrente, a nadar contra essa corrente da modernidade, a nadar contra as falsas ideologias, a nadar contra as falsas filosofias. Você se sente encorajado porque ele dá uma série de argumentos espetaculares de que essas coisas que estão sendo depreciadas e que estão sendo, vamos dizer assim, ridicularizadas, na verdade, elas que são as coisas sublimes. Então, os escritos de Chesterton, todos eles falam da sublimidade dessas coisas comuns.
Então você se sente muito encorajado a nadar contra essa corrente. Legal. Agnon, eu lembro de uma passagem dos escritos de Chesterton que me fez lembrar a Lumen Gentium, que é a constituição dogmática da nossa Igreja Católica, aqui nós católicos, que ele fala que a modernidade, por isso que você falou, muito legal o que você colocou, que ele não opera a favor dos moldes da modernidade, porque ele defende que aquilo que a igreja deixou, que Deus deixou, as primícias do homem comum, é algo que os modernos, digamos assim, não tiveram coragem de descobrir, que ainda tem muito a descobrir disso, e negou essa parte para criar novos argumentos de sobrevivência. Ou seja, Chesterton vai dizer, por exemplo, que a Idade Média, para ele, foi o maior tesouro da humanidade em relação a conhecimento, a família, a fé, a bom senso, né? Mas que isso não foi conhecido pela chamada nova modernidade. E porque não tiveram coragem de conhecer, né? Simplesmente ignoraram essa riqueza e destruíram a riqueza criando coisas mortas, como você falou. É bem isso que o Chesterton, ele se atreve a dizer para todos nós, não é isso, Agnon? É isso mesmo. Tem uma frase dele que ele gosta muito de paradoxos, porque o paradoxo, ele conceitua a coisa pelo que ela não é e pelo que ela é ao mesmo tempo. Então, por isso que parece contrário, porque é o que ela é e o que ela não é ao mesmo tempo, é o paradoxo. É o melhor conceito que você pode dar de uma coisa, porque você a conhece pelo afirmativo e pelo negativo. E o Chesterton, ele diz que o paradoxo, ele é a verdade de pernas para o ar para chamar a atenção. Porque justamente ele traz esse conceito do que é e do que não é, e Chesterton se utiliza dessa ferramenta para simplesmente destruir todo argumento da modernidade. Em todos os seus livros, quando a gente foi falar hoje, eu disse, não tem livro para o assunto de hoje, porque Chesterton em todos os seus livros fala sobre isso. Ele inverte os valores. Ele diz praticamente assim, você quer acertar na modernidade, é só você fazer o contrário do que estão promovendo. É praticamente isso. Sim. Porque só querem promover o contrário do que é a verdade, do que são os valores, do que é os tesouros da tradição. E Chesterton, como eu digo, é esse cara que defendeu também esses valores, que ele nos encoraja a caminhar nessa contracorrente, porque uma das coisas mais difíceis é você ser o diferente da questão. É você, no meio de todo mundo, ser ridicularizado pelo que você pensa. Chesterton dá uma luz e uma sublimidade de argumentos para que você se sinta fortalecido para andar nessa contracorrente de cabeça erguida e enfrentando qualquer um que lhe pergunte qual é o motivo da vossa esperança. Legal. Olha, Agnon, espera aí um pouquinho, que ainda nós vamos falar mais sobre esse assunto. Quero que você reflita mais e mais com a gente aí, ó. Gente, é o seguinte, o padre tá falando com o Agnon, vamos embora. Ô, Agnon, grande Agnon, o Agnon, vice-presidente lá da Chesterton Brasil. Ô, Agnon, você é vice-presidente ou você já é o presidente da Sociedade Chesterton? Sou vice-presidente, porque presidente tem muita burocracia, e o Diego, que é nosso amigo lá, ele responde pela... Grande abraço pro Diego. Bom, mas vamos lá, ô Agnon, então, eu deixei aí um pensamento para você, né? Como é que nós podemos trabalhar isso daí, segundo Chesterton, né? Diante dessa realidade do moderno, da gente ficar impressionado e não se impressionar, mas curtir esse momento sempre com a cabeça, com boas escolhas, enfim. Como é que você complementaria esse momento para nós, do que todos nós estamos vivendo na nossa geração? Eu acho que a gente vive numa geração, Padre Marcos, que ela é muito influenciada por fatores de estímulo, né? Visual, estímulo
né, do que você ouve. Então, se você ouve que todo mundo está fazendo certa coisa, você quer fazer. Se todo mundo está curtindo certa coisa, você quer curtir, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente deve buscar, acima de tudo, é a verdade. Como o Chesterton diz, a verdade é importante demais para ser nova, né? Então, a gente deve buscar, observar e caminhar segundo o que é verdadeiro, né? Sim. E Chesterton é um escritor espetacular nisso, porque ele consegue traduzir as dificuldades e nuances da verdade para uma linguagem comum. Tem um escritor, um espanhol, ele escreveu um livro dizendo por que ler Chesterton e não Santo Tomás? Mas era uma brincadeira, que ele queria dizer que você lendo Chesterton, ele vai estar traduzindo os fundamentos de Santo Tomás. Então é melhor você ler o Chesterton primeiro, para você poder chegar ali, se você não é um especialista, se você não tem um tutor, Chesterton vai ser seu tutor. Então, por que ler Chesterton e não Santo Tomás? Porque Chesterton vai lhe ensinar Santo Tomás. É verdade, ele tem um dom... Então, acho que é aí onde Chesterton ele tem um dom muito peculiar dele, de conseguir transmitir para nós toda essa verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a lei de Deus, toda a verdade, que a religião, ela existe por aqui, a gente adquire a verdade, né? O homem está atrás da verdade, e a verdade para nós é Cristo Jesus. Então, Chesterton foi aquele que melhor, com a sua inteligência aguçada, ele consegue transportar isso para a nossa realidade no cotidiano, né? Como você falou, cuidado com essa onda. Eu gostei muito, eu queria que você repetisse aquela frase inicial sua, que você mesmo disse que é uma frase dele, que um rio, o mar, ele só leva aquilo que está morto. E aí precisa dessa reflexãozinha rápida, né? Ou seja, não vai na onda de todo mundo, não se deixe ser tomado, não perca a grandeza que você tem por se deixar levar pela onda. É isso aí, né? Isso. Apenas uma coisa morta pode ir a favor da corrente. Uma coisa viva, ela é a única que pode ir contra a corrente. Olha aí. Né? Então, quando você está aí na moda, na verdade, você está ali como só sendo levado, uma coisa morta. Você não tem você mesmo. Você se transforma numa massa de opinião e sai sendo conduzido, né? Chesterton ele exigia a vivacidade da gente. Verdade. Despertava a vivacidade da gente para nadar contra a corrente. Ô Agnon, assim, só acho que para a gente fazer um fechamento aqui, eu queria saber de você. Existem muitas coisas que nos impressionam do lado bonito, a rapidez hoje da internet, das informações. Hoje nós temos uma facilitação que nos ajuda até na nossa segurança de vida hoje, coisa que há 30, 40 anos atrás nós não tínhamos. Então nós também temos que saber exaltar aquilo que a tecnologia, a modernidade, né, ela traz. E Chesterton também diz que a modernidade tem também o seu significado positivo no nosso dia a dia. Porém, Chesterton defendia muito alguns preceitos da vida como verdade naquilo que o homem, que é próprio dele, deve ser sempre defendido e que nunca envelhece. Pode passar geração, pode haver grandes tecnologias, mas alguns preceitos, eles são imutáveis porque eles são próprios do homem, não é? Então, assim, Chesterton defendia muito isso, muito isso. Então, ou seja, cuidar de você como homem, a sua masculinidade, ou a mulher com a sua feminilidade, sem perder a sua essência, vivendo toda a modernidade. Por exemplo, a família. Chesterton via a família como um dos maiores tesouros. E porque é um preceito de Cristo, né? Cristo nasceu numa família. Então, ele soube sublinhar tudo isso. Então, acho que é legal, assim, você fazer um fechamento, que a modernidade está aí. Tem muitas coisas que nos impressionam e são legais. Mas alguns valores, eles precisam continuar a ser descobertos por nós mesmos. É mais ou menos por aí mesmo? O que você poderia trazer como uma frase final para nós, Agnon? É isso mesmo. Como eu havia até citado, como Chesterton diz, a verdade é importante demais para ser nova. Então, o que se chega de novidade para nós, tenha certa desconfiança
principalmente como preceito filosófico, político, teológico, tenha certa desconfiança, porque a verdade ela é necessária demais para ser nova, né? E, como o Chesterton diz também, a maioria das novidades modernas são erros antigos. Isso ele está falando no sentido filosófico, no sentido, né? Então, a maioria dos erros modernos, a maioria das novidades modernas são erros antigos. Então, uma das coisas que Chesterton também me trouxe grande benefício é essa maneira dele condensar a história nos seus escritos, de tal forma que ele manipula a língua inglesa de uma forma tal que uma frase dele a gente pode desdobrar em uma página completa ou mais de um livro, né? Então, o que ele fala em um capítulo ali daria um livro. Então, quando você lê Chesterton, quando você lê um livro de Chesterton, na verdade você está lendo talvez uma estante de livros, de tão condensado que ele consegue colocar as ideias, e esses desdobramentos dessas ideias lhe trazem uma amplitude muito grande, né? Então, acho que a frase dele para isso seria conectar a verdade é necessária demais para ser nova, com essa outra de que os erros, as novidades modernas são, na verdade, erros antigos. Legal. Né? Na maioria das vezes. Show de bola. Olha aí. Agnon, que bom. Então, nós já sabemos que um dos caminhos hoje que a gente não pode deixar, não pode dispensar nunca, é você ler uma boa obra de Chesterton, porque ele continua atualíssimo, né? Ele abre realmente, ele traduz muitas coisas que a gente não entende, né? Agnon, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua riqueza de informações que você sempre traz para a gente. Eu desejo a você, para a sua família, Agnon, um santo Natal, viu? Que você continue esse homem aí fervoroso por Deus e fervoroso também pelas leituras de Chesterton, né? Que é maravilhoso. Tá bom? Que Deus abençoe você, viu, meu querido? Muito obrigado. Tamo juntos. Tchau, Padre Márcio. É isso aí. Gente, Agnon, eu gosto demais dele, gente. Demais, né? É um rapaz extremamente competente, viu?